Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Lula foi à casa de Cristina Kirchner, ao apartamento dela. A gente estava em dúvida se iria ou não iria. Ele foi lá com o mesmo traje com que esteve na passagem de presidência do Mercosul. Ele recebeu a presidência do Mercosul de Milei. Lá na reunião do Mercosul assinaram um acordo com um grupo que se chama EFTA. Enfim, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, que é um principado. Não sei o que o Mercosul vai tratar de livre comércio, enfim, Suíça é importante, mas interessante que, no mínimo, 2 desses são interessantes financeiramente. Bancos, crédito, moeda, empréstimo, depósitos no exterior. Liechtenstein e Schweiz e Suíça, né? Mas, enfim, voltemos à visita. Durou 50 minutos. Foi quase uma multidão entrando no apartamento de Cristina Kirchner. Tiraram uma foto, os dois juntinhos, e uma outra foto em que Lula segura um cartaz de Cristina Livre. E um deputado peronista segura um cartaz de Lula Livre, dos tempos em que ele esteve preso, condenado em 3 instâncias, e foi visitado por Cristina Kirchner, que era, na época, candidata a vice na chapa de Alberto Fernandes. Agora ele visita Cristina na condição de chefe de Estado, presidente do Mercosul. Dá um peso maior em relação ao judiciário argentino, né? Ele disse que sabe, é mais do que amizade, é um carinho de companheiros de campo político. Há afinidade ideológica entre os dois, assim como há afinidade entre as condenações. E ele disse também que pôde sentir nas ruas o apoio popular que ela tem recebido. Deve ter sentido na hora da chegada e na hora da saída, né? Porque teve lá um coro peronista cantando, muitos fotógrafos e gente lá curiosa para saber sobre essa visita. Bom, no domingo, Lula vai estar na reunião dos BRICS no Rio de Janeiro. Amanhã, sexta-feira e sábado já vai ter medidas de segurança severíssimas lá. Só que não estarão lá os, digamos, principais, né? O Putin não vai, porque não acreditou na promessa de Lula de que ele não seria preso no Brasil. Ele está com ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra crianças, lá na Crimeia, se não me engano. E o Xi Jinping tampouco vem. E não virá o Ayatollah Khomeini. Não sei se vocês sabem, o Irã faz parte dos BRICS agora. O Irã, a Indonésia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Egito. São novos aderentes. Os originais são, né, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que deram as iniciais da sigla, né? BRICS. O S é de África do Sul em inglês, né? South Africa. Mas, enfim, é um grupo que se organiza contra o Ocidente. É disso que o The Economist falou sobre Lula, que ele está num grupo que é contra o Ocidente, contra os nossos valores, né? E, ao mesmo tempo que a Argentina está ao lado dos valores do Ocidente. Tanto que os discursos de agora, lá no Mercosul, de hoje,
foram opostos, o de Lula e o de Milei, né? Enfim, Milei dizendo que o Mercosul é uma camisa de força dos países que querem um comércio mais fluido, né? E Lula falando que o Mercosul é a favor dos povos e tal. Bom, Alcolumbre, pelo jeito, não aguenta mais. E começou lá no Senado com o Randolfo Rodrigues, né, que toda hora corria para o Supremo. Cada vez que perdia uma votação, corria para o Supremo. Fux, ministro Fux no Supremo, tampouco aguenta mais. Quando ele assumiu a presidência do Supremo, ele disse: é uma ação deletéria a gente aqui no Supremo sendo usado pela minoria que perdeu votação no Congresso. A gente não pode mais fazer isso, continua fazendo. Com base lá na Constituição, diz que ninguém pode negar o recurso à justiça, né? Só que o Supremo antes negava. Eu lembro. Negava dizendo é uma questão interna do Legislativo que resolva. Isso foi a gota que transbordou, foi o PSOL de novo, no caso do IOF. Foi uma votação maciça, derrubando o decreto executivo que aumentou a alíquota do IOF, que deveria ser um imposto regulador na política monetária, mas não um arrecadador na política fiscal, né? E Lula agora entrou no Supremo contra o Legislativo, o advogado da União alegando que é inconstitucional porque violou a independência dos poderes, né? E que é uma questão de arrecadação. É assim, é só cortar as despesas, os gastos exagerados de todo o governo. Diz que agora vai recorrer para as estatais, para resolver o déficit fiscal na conta do governo central, mas as estatais vão ter déficit, como é que vai ser? Olha que tem estatal que tem ações da Bolsa, né? Bom, tem uma outra questão aí que é só para a gente mostrar quem está do lado do bandido e quem está do lado da nação, que merece segurança pública, porque paga muito imposto e precisa de segurança. Olhem só, em 401 deputados, 334 votaram para endurecer essas saidinhas de bandidos com crimes hediondos. 65 de esquerda votaram a favor dos bandidos, o que significa que eles não podem ter a chamada progressão da pena se não tiverem cumprido 80% da pena. Até tá bom também, né? Tem países aí que o sujeito não sai enquanto não cumprir a pena inteira, né? O tal de a condicional nos Estados Unidos é algo excepcional para gente com bom comportamento, com atitudes de trabalho na prisão, exemplos de iniciativa na prisão, aí resolve ter o parole, como eles chamam, né? Mas, enfim, aí a gente vai olhar e vai ver que é o PT e o PSOL que votam a favor desse pessoal que adora nos assaltar na rua, furtar nossos carros, entrar em nossas casas, né? E nos matar se resistirmos. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.